Olá pessoal, vamos iniciar mais um videocast da NTT Data. Eu sou Daniel Geraldelli, o Head de Hyper Automation aqui na NTT Data. Estou com dois grandes convidados aqui. O Léo, pode se apresentar, Léo, por favor. Valeu, Dani, obrigado. Meu nome é Leonardo Silveira, estou na companhia há 17, 19 anos, vou fazer 19, na verdade, pouquinho tempo, né? A gente passa o tempo, a gente vai perdendo fazendo os cálculos, mas sou gerente responsável pela prática de low code aqui na companhia. Outro convidado ilustre que nós temos é o Gabriel. Se apresenta aí, Gabi, para a gente, por favor. Olá, meu nome é Gabriel Ribeiro, estou na companhia há quase 10 anos e sou gerente de Hyper Automation. Maravilha. Bom, pessoal, hoje o que a gente, né, a mensagem que a gente quer passar aqui, o que é, né, a nossa área de Hyper Automation, como ela pode ajudar os nossos clientes, né? E aí eu vou dar uma breve introdução aqui, né, de como nós chegamos a esse termo de Hyper Automation, tá? Então a NTT trabalha desde os primórdios do RPA, que foi ali nos meados de 2015 e 2016. Então, todos os grandes clientes já passaram por essa primeira onda de automação, né? Então, eles estão hoje numa terceira onda de automação que a gente classifica Hyper Automation, onde nós utilizamos três grandes pilares, né? Então, o primeiro grande pilar aqui que a nossa prática aplica dentro dos nossos clientes é o pilar de inteligência de negócios, visando o quê? Que nós tenhamos sempre é, um aumento de receita na operação dos nossos clientes ou uma redução de custos, tornando aquela operação muito mais viável, tá? Então, nós deixamos de olhar como automação, como RPA pura e simplesmente, olhando de um ponto de vista apenas de diminuição de FTE, de horas trabalhadas, para realmente impactar os negócios dos nossos clientes. Então é um pouquinho do que a gente vai trazer aqui hoje sobre Hyper Automation. Então esse é um pouquinho da história, que nós estamos numa terceira onda já de automação, onde nós temos três grandes pilares. Então o primeiro pilar, inteligência de negócio, o segundo e terceiro pilar, onde entram as plataformas de low-code e RPA, e o pilar mais novo que nós temos hoje é o pilar da IA. Então, através dos bots e dos chats aqui que as aplicações, principalmente do ponto de vista enterprise, estão entregando para os nossos clientes, tem agora como uma interface inicial os copilots da vida. E isso tudo fica integrado com plataformas low-code, com plataformas RPA sobre o pilar de inteligência de negócio. Então eu queria abrir aqui para que vocês deem um pouco do ponto de vista do que a gente vem trabalhando nos nossos clientes, né? E como a gente, do ponto de vista organizacional, de COI, de gestão, como que a gente vem entregando essa mudança de paradigma nos nossos clientes. Então, Dani, queria falar um pouco sobre as mudanças que a gente vem sofrendo, né? Sobre como as companhias têm lidado com ferramentas de Hyper Automation, principalmente as de low code. Eu sempre falei há um tempo atrás que o low code seria algo tão natural quanto é hoje trabalhar com ferramentas de Office, Excel, essas coisas todas. Então, a normalização do low code trouxe a possibilidade das áreas de negócio começarem a fazer suas automações, começarem a entender o que poderia ser feito e trazer toda a parte ali de robô, um RPA. Não faz sentido uma pessoa hoje em dia continuar fazendo um trabalho repetitivo, onde a gente conseguiria colocar ali um robô para fazer todo esse trabalho. Hoje, mais um ponto também é que uma das maiores ferramentas de workflow é o Excel, né? Então todo mundo faz ali sua gestão de tarefas, de pagamento via Excel, manda e-mail. Então o low code veio para começar a fazer que essas pessoas, as áreas de negócio, olhem para essas ferramentas e, poxa, eu consigo automatizar meu processo, eu consigo criar aqui um workflow
para poder ter um fluxo de aprovação, para fazer um cálculo melhor ali, buscar as informações de outros sistemas. Então, toda essa a gente tem visto que tem se tornado cada vez mais normal. Tipo, na nossa proposta de valor em 22, a gente falava sobre o quanto o mercado iria crescer. Hoje a gente está numa realidade, Já aconteceu, né? já aconteceu, e aí a gente foi engolido por uma realidade que absorveu o mercado rápido, que é a IA. Aí o Gabriel, a gente em algumas apresentações, a gente falou sobre o quanto tempo a IA demorou para se tornar não uma realidade, que já é, mas o quanto ela impactou a quantidade de pessoas em pouco tempo. Aí, Gabriel, você fazer Mas eu conta várias vezes. queria pegar o seu gancho aí, Léo, de uma coisa que você falou e fazer essa pergunta para o Gabi. O Léo falou muito de normalização ou da possibilidade de entregar o low code para as áreas. O que você vem vendo, Gabi, no dia a dia das empresas sobre a relação do movimento Citizen Developer? Quais são as dificuldades dos clientes, as dificuldades da TI, tendo em vista a questão da governança e a dificuldade do usuário final lá? Bom, o que acontece atualmente nas companhias e o que a gente vê nos nossos clientes é que a área de TI já não consegue suportar toda a necessidade de negócio. Então, as áreas de negócio, por si só, elas precisam atingir limiares de eficiência operacional que, sem automação e sem inteligência artificial, elas não vão conseguir atingir. Por outro lado, a gente reconhece que os times de TI eles não conseguem suprir a necessidade da companhia inteira. E para isso vem o low-code e todas essas ferramentas que a gente discute aqui de automação, para dar o poder ao usuário dele conseguir resolver os problemas do dia a dia dele. Obviamente, nós temos aplicações que não vão ser desenvolvidas pelas áreas de negócio, que elas demandam um nível de complexidade muito grande. Mas quando falamos de aplicações mais simples do cotidiano, aplicações que um usuário comum consegue desenvolver, o low-code dá esse poder para ele. E isso é super importante quando a gente fala de eficiência e de redução de custo para as companhias. Então, cada vez mais, as companhias precisam entregar mais com menos, e para fazer isso, de fato, elas precisam conseguir desenvolver e resolver seus problemas dentro de casa, digamos assim, sem envolver o time de TI. Isso tem um aspecto que é um tanto quanto perigoso, porque uma vez que eu dou a capacidade das áreas de negócio desenvolverem as aplicações dela, eu preciso, como área de TI, como empresa, controlar o que está acontecendo. Então, eu preciso entender, dentro do meu parque tecnológico, o que está rodando, para as coisas não saírem do controle, ter risco de segurança e etc. É provisão de licenciamento também, Provisão né? de licenciamento, custos. Então, será que aquela aplicação que a área de negócio está desenvolvendo, ela se paga? Porque às vezes, e existe muito do hype, todo mundo quer usar a inteligência artificial, mas será que para o caso de uso dali faz sentido gastar com licença, gastar com desenvolvimento e isso de fato vai se pagar? Então, um aspecto que a gente trabalha muito é, antes de olhar para a tecnologia, a gente olhar para o negócio. Do ponto de vista de negócio, isso faz sentido? Isso se paga? Isso, em quanto tempo isso traz benefício para a área? Então, esse é um ponto super importante para a gente. Não, legal. Eu escrevi recentemente um artigo aqui pela NTT que fala aqui, né, dos níveis de governança, né, que é a classificação das aplicações. Hoje você vê, e aí eu cito aqui três níveis, né? Então, o nível 1 que é o pessoal e de equipe, o nível 2 que é departamental e o nível 3 que é corporativo. Vocês acham que dentro das empresas, mesmo aquelas que já têm um COI estruturado ou inicialmente estruturado, elas estão olhando para esse nível de classificação das aplicações, barra automações, quando a gente fala do movimento Citizen Developer? O nível de maturidade das companhias que a gente trabalha, e são grandes companhias no Brasil, ele vem crescendo substancialmente. Então, cada vez mais as áreas entendem a necessidade de classificar esse tipo de aplicação. Eu entendo que uma pequena fatia delas consegue de fato ter controle e ter uma governança estruturada em cima de todas essas aplicações, dado que é um assunto muito novo, então o tema de low code e de IA principalmente, ele vem de poucos anos e acabou explodindo há pouco tempo. Então isso tudo de governança e controle é muito novo. Então as companhias elas estão crescendo em maturidade nisso. Algumas têm pouquíssima, mas eu entendo que boa parte delas já está no nível intermediário. Tem um pouco também de
algumas companhias já estavam usando o low-code há um bom tempo, né? E principalmente criando muito o Shadow IT ali. Essas companhias estão tendo um pouco mais de dificuldade de conseguir montar a sua governança e fazer uma engenharia reversa, né? E buscar Uhum. tudo que foi criado. E a gente já viu casos aqui de projetos sem licenciamento, com 6.000 pessoas penduradas naquele sistema. Então, ele é um sistema core, para ter 6.000 pessoas, só que ele não tem governança, porque foi criado pela área de negócio, e agora o COI tem aquela aplicação na mão e precisa ver o que vai fazer com ela. Se vai botar para dentro da governança, se vai reestruturar, trazer para dentro de um licenciamento correto. Então, eles têm esses níveis de maturidade. Algumas outras empresas, como um grande banco que a gente montou a governança agora, ele não tinha quase que sistemas criados com low code dessa ferramenta de Power Platform anteriormente. Logo, montar essa governança, essa engenharia reversa, ela é mais fácil. Uhum. Você tem menos aplicações ali. Então, a gente está trabalhando em alguns níveis, mas todos a gente precisa ter essa gestão do que está acontecendo. Eu acho que um ponto importante que você comentou aí, Léo, que é algo que a gente ajuda os clientes também, né, Gabi? É a questão do licenciamento, né? Como que a gente escala uma solução tentando extrair o melhor do licenciamento, o melhor custo-benefício. Porque o que acontece quando o cliente simplesmente sai usando é a receita do caos, né? Sim. A conta chega e a automação ou o aplicativo ele não para em pé do ponto de vista de ROI, de custo, né? O que a NTT hoje pode fazer? O que a nossa área pode fazer hoje para ajudar os clientes desse ponto de vista de otimizar o uso de licença? O que a gente tem colocado na prática? Bom, Pode falar, depois eu complemento. eu vou Pergunta difícil, mas essa é desse perguntar. detalhe. Acho que o primeiro ponto é a gente entender a construção das aplicações. Então, olhando como a aplicação foi construída, a gente já consegue trazer uma série de otimizações que, por si só, já economizam licença na maioria das vezes. Então, uma vez que o usuário que ele acabou utilizando ali a ferramenta sem tanto conhecimento de arquitetura e sem tanta estruturação do que ele precisava, muitas vezes acontece dele estar usando um licenciamento desnecessário. Um outro ponto que a gente olha é o reuso de aplicações. Então, quando você está olhando ali dentro da sua própria área de negócio, você não tem tanta visão se a outra área de negócio ali perto de você usa uma aplicação muito similar. Então, a gente acaba olhando num cenário mais global para entender que tipo de aplicações poderiam ser utilizadas e reutilizadas, e aí com isso a gente economiza tanto tempo de desenvolvimento quanto o licenciamento a gente consegue otimizar também. Até porque tem um ponto interessante, né? Como a gente tem algumas plataformas de mercado que a gente trabalha, a gente sabe como cada uma se posiciona, né? Por exemplo, a gente tem uma das plataformas que se posiciona muito na questão de AOS, né? Onde eu licencio objetos. A outra já licencia usuários ou aplicativos, né? Então, é importante a gente ter esse conhecimento para passar para o cliente, principalmente a componentização dessas aplicações para elas serem reutilizáveis, né, Léo? E também vai um pouco da estratégia da companhia, né? Então a gente vai dando um exemplo aqui, da que usa o licenciamento por app ou por pessoa. Se a companhia ela está querendo fomentar que as pessoas utilizem aquela ferramenta, uma licença para a pessoa, ela consegue utilizar N aplicativos. Então, quando você começa a escalar isso e criar vários aplicativos naquela plataforma, fica vale muito a pena. Então, assim, depende muito da estrutura da companhia. Assim, realmente, você pegar e contratar uma licença específica só para uma área, talvez dependendo do qual é o tipo de aplicação, não, realmente a conta não fecha. Mas quando você olha a nível de companhia, que é o que tem acontecido, né? Falando claramente sobre Microsoft, ela está em todos os clientes. Todo mundo usa Microsoft hoje em dia. Então, a ideia principal é que a Power Platform ela seja tão comum quanto é o pacote Office hoje em dia. Então,
a tendência é que se escale a criação de mais aplicativos em cima dessa ferramenta. Agora eu queria, indo no mesmo caminho, mas explorando um tema bem interessante, que é o que está no hype aí hoje, né? Lá em 2021, 2022, eu comecei a ouvir o termo de chat ops, né? Que eram só os chats, onde você perguntava e ele respondia. Hoje a gente está indo, né? O mundo corporativo está indo para um conceito de copilot, né? Então, como que vocês veem isso impactando hoje nas aplicações? Qual é o movimento, por exemplo, que uma Microsoft ou que uma OutSystem, uma que a Automationware está olhando nesse ponto de vista de copiloto para os seus sistemas, né? Como é que vocês estão vendo isso aí? A gente estava conversando um pouco mais cedo, né? E aí dentro das pesquisas que eu tenho feito, eu vi uma frase bem impactante, que é agentes, é um ativo corporativo, ele não é um chatbot. Então, a IA hoje, ela é um trabalhador digital. Ela vai, dando um exemplo aqui de um outro cliente que a gente está trabalhando, né? Que os chats ali, os agentes, eles vão fazer um trabalho que hoje é feito por uma pessoa que fica respondendo dúvidas sobre o RH da companhia. Então, a gente vai ter um agente que vai fazer, na verdade, um orquestrador que vai ter seus agentes especialistas que vai fazer todo esse trabalho. Então, como é um ativo, né? Mais uma vez, é um ativo corporativo, ele precisa de um acompanhamento. Ele precisa de ter uma governança sobre ele. Então, veja um pouco sobre isso, tá? E você, Gabi? Um ponto muito legal da tecnologia é que as coisas se democratizam, né? Então, quando a gente pensa uns anos atrás, dificilmente você imaginaria que cada pessoa teria um smartphone ou que cada pessoa teria acesso ao nível de informação que tem hoje. Quando falamos de agente, a perspectiva é que cada pessoa tenha o seu agente pessoal que o ajude. Essa é uma projeção do mercado. E quando a gente fala disso pensando de forma mais estratégica, o quanto isso impacta no dia a dia? Ter um agente que tem acesso a dados e consegue raciocinar, porque estamos nesse momento, ajudando no seu dia a dia. Então, acho que o principal ponto para a gente olhar aqui é entender o impacto da utilização desse tipo de tecnologia no dia a dia das pessoas. Ou seja, o objetivo não é substituir, e tem esse mito de que a IA vai substituir as pessoas. No fim, o objetivo é que a IA seja um auxiliador às pessoas. Então, ao invés de começar o meu dia olhando um dashboard e tendo que interpretar todos os dados, por que não, em linguagem natural, eu perguntar ali o que eu quero saber? Então, a gente vai muito nesse caminho de começar a interagir com a máquina de forma mais natural, como a gente está interagindo aqui, conversando. E permitir que as pessoas façam um trabalho menos repetitivo, né? E mais estratégico. Então, acho que é o principal. A gente tem falado com os clientes, às vezes, a gente vai em algumas áreas para poder entender o processo daquele setor para poder automatizar. E aí fica a dúvida, né? Eu vou perder o meu emprego? Não, você vai ter tempo para pensar em outras coisas, deixar que esse trabalho, que é muito suscetível a erro, que você pode deixar passar alguma coisa. Deixa que o RPA, a IA vai fazer para você e vai olhar outras coisas, né? Exato. Eu tenho uma questão interessante, até conversando com alguns fornecedores nossos, né? Grandes fornecedores de software aí, que a tendência é para os sistemas, como um sistema de CRM, um sistema de ERP, que o número de telas sejam reduzidas drasticamente a partir de 2028, 2029, né? Porque tudo isso vai ficar muito centralizado num chat ops, né? Sim. Dentro de um chat, dentro de diversos agentes, né? A gente já vê, por exemplo, companhias como a Microsoft trazendo isso para dentro dos seus produtos, né? Sim. Como que vocês acham que vai ser a recepção por parte dos clientes? Porque é uma mudança, acho que dos últimos 20 anos é a mudança mais drástica que a gente vai ter para o mundo enterprise, né? Acho que o principal que a gente tem ouvido bastante é ter que aprender a perguntar, né? Isso aí. A engenharia de prompt ali tem que ser algo tão natural para gente quanto é mexer no computador. Uma nova forma de pensar, né?
É aprender a perguntar. Então, hoje, dentro de quase todos os sistemas da Microsoft, por exemplo, tem lá o Copilot. Dentro do Teams, dentro do e-mail. E aí você vai lá e vai fazer perguntas para ele sobre se teve algum e-mail que te citaram, que seja importante que você responda. A questão de gravar uma reunião e montar uma ata, fazer perguntas para ela, só os pontos importantes, quais são as atividades que ficaram. Realmente aprender a perguntar. Isso vai mudar o nosso dia. Tem mudado, né? Já tem mudado o nosso dia a dia. Ninguém hoje a gente não faz nada sem dar uma validada ali com a IA, sem perguntar, pô, como é que eu posso melhorar aqui a ser mais sucinto? Então, assim, já tem se tornado natural, tanto para o mundo corporativo quanto para o dia a dia, né? Assim, eu uso no meu celular o tempo todo, até para olhar um exame. Pô, faça um resumo para mim. Tudo bem, eu vou levar para o médico, mas ele consegue fazer comparativos, ele consegue trazer um insight legal. Então tem se tornado muito natural. E você, Gabi? Boa. Apesar de não ser tão velho assim, eu sou da época que tinha o clipezinho no Word, no Excel. Você perguntava as coisas lá pra ele, perguntava o que você pode, como é que eu posso te ajudar, né? Uhum. E eu acho que esse ponto é super importante porque, de fato, hoje a gente consegue ser ajudado. Então, naquela época, a gente não tinha tanto aquele clipezinho, não servia para tanta coisa. Mas hoje em dia, se eu consigo interagir bem com a máquina, ela consegue trazer para mim os insights que, de fato, eu necessito. Isso é uma mudança no dia a dia muito grande. Ele falou que a gente não usa só no ambiente corporativo, no dia a dia a gente usa. Então já é muito natural para as pessoas, por exemplo, fazer um roteiro de viagem usando IA. Ou usar ao invés de pesquisar no Google ou numa ferramenta de pesquisa, às vezes eu me pego perguntando direto para Uhum. um Copilot, porque para mim é mais fácil. E aí, quando pensamos em sistemas como esses, de RP e tal, eu costumo brincar que ninguém gosta de fazer coisa repetitiva. É chato. Ninguém gosta de preencher formulário. A gente brinca lá que tem, inclusive, uma das apresentações que a gente faz, que é o preenchimento automático de um formulário baseado num texto de e-mail. E quando a gente apresenta isso, todo mundo fala como é que usa e tal, porque ninguém gosta de preencher Quero esse começar negócio. amanhã, né? Quero começar amanhã a usar esse negócio. E pensando em número de telas também, pensa, por exemplo, esses dias eu fui pedir num site lá de passagem. E é chato. Você tem que preencher 1 milhão de coisas. E eu já pedi passagem tantas vezes, por que que ele já não sabe? Eu já não podia falar, ó, quero viajar tal dia para tal lugar e me traga as opções em tal horário. É mais fácil do que eu ter que dar 200 Aprender a cliques mexer, ali, né? E aprender a mexer no sistema. Hoje a gente tem companhias gastando rios de dinheiro para dar treinamentos em como mexer em um RP. E acho que tem uma questão interessante também, que de certa forma a gente traz uma economia, né? Porque do ponto de vista, quando eu tenho que melhorar o layout, eu tenho que fazer um investimento para a cada 2, 3 anos lançar um layout novo que acompanhe as tendências de mercado, é uma grana que as empresas gastam em UX para desenvolver isso, para melhorar. Uma vez que a gente traz toda essa parte operacional para dentro de um chat, eu torno muito mais simples a vida do meu profissional, do meu usuário, e torno mais simples a manutenção da TI em cima daquela solução, né? E pensando em UX é super interessante, porque o chat ele não muda tanto de layout, né? E se você Exatamente. pensar numa tela, num site interno, por exemplo, de uma companhia, se você não trocar de ano em ano, de 2 em 2 anos, as pessoas param de usar, porque elas enjoam. E as novas tendências de tecnologia, né? A tecnologia ficou obsoleta o framework ali do JavaScript, framework para layout fica obsoleto, eu preciso atualizar também, é um custo, né? Isso a gente já é um complemento, né? A gente já falava muito nas qualidades do low code, exatamente pela obsolescência, né? Isso. Quando você usa uma ferramenta low code, você tem um contrato ali com a companhia, ela vai lançar atualizações e você vai ter seu sistema ali sempre rodando no melhor servidor, com melhor front, com algo mais moderno. E aí, de verdade, eu não tinha pensado nesse ponto que você falou sobre a questão do chat também economizar muito ali na questão de UX, né? UX.
É realmente algo que eu não tinha parado Muito para mais fácil de refletir. manter um chat É, do ponto de vista de UX do que um aplicativo, um site, enfim, E né? é, aproveitando que a gente falou de obsolescência, é um ponto, nós vemos companhias, clientes nossos, às vezes, que deixam de atender a área de negócio, dado que não consegue atualizar um software que está ali. Isso. E isso traz um impacto gigantesco, e a própria área acaba tendo que contratar, às vezes, soluções alternativas para atender um problema por conta de falta de atualização de software. Legal, legal, bacana. Eu queria puxar um tema aqui que é interessante, né? Ele até está recente e fresco na nossa área. A NTT ela trouxe uma capacidade muito legal para a Hyper Automation. A gente desenvolveu uma ferramenta, né? é, que ajuda os nossos clientes a ter uma prévia de custo por automação. E aí, seja ela por se ele vai utilizar o RPA, se ele vai utilizar o low code, e a ideia é que essa ferramenta, essa calculadora, vá pedindo perguntas sobre o processo do cliente, quantas pessoas utilizam, qual a carga horária, qual é a taxa do FTE, quanto tempo ele estima que o robô vai rodar, quantas máquinas virtuais. Então ele faz uma série de perguntas e no final o resultado, o relatório, ele traz um dash indicando todos os custos que eu tenho, ele traz um dash indicando em quanto tempo eu tenho um retorno sobre o investimento, o meu famoso ROI, né? Qual vai ser o meu break-even point. Então é algo que a nossa área vem trazendo aqui para o mercado. E recentemente nós apresentamos isso para uma companhia grande do setor de energia, né? E aí eu queria entender com vocês se vocês têm visto no mercado, né, esse tipo de ação que as consultorias têm fomentado para trazer o quê? Uma previsibilidade para os nossos clientes do ponto de vista de, tá, eu quero automatizar, mas qual é o meu benefício? Em quanto tempo eu tenho o meu retorno sobre o meu investimento? Eu realmente vou ter um retorno ou isso vai ser só um custo a mais? Talvez faça sentido eu manter o meu processo de forma mais manual. Como é que vocês estão vendo isso? E aí, se vocês quiserem falar um pouco dessa iniciativa nossa da NTT, do nosso time aqui também, fiquem à vontade, tá? essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É, assim, a gente já. É a pergunta que o cliente sempre traz para a gente. Acho que essa calculadora que foi montada ajuda muito nessa visão. E parabéns, realmente ficou algo bem legal. Mas sempre a gente é questionado. É, somente com uma ferramenta de low code, você tem um custo de licenciamento. Exato. Antigamente, uma ferramenta que não fosse low code, você tem o custo ali de manter o servidor, as coisas funcionando, mas você tem um custo de licenciamento. E às vezes a área ela tem o dinheiro para fazer o projeto, ela tem o budget ali, mas ela não consegue justificar ao longo do tempo Hum, a questão de manter aquela ferramenta. Apesar de uma ferramenta low code, ela ter muito baixa manutenção, toda essa questão de obsolescência que a gente estava falando aqui um pouco antes. Mas conseguir fazer esses cálculos e mostrar que vale a pena aquela automação, tanto por economia de FTE, quanto benefício de não ter tantas falhas, né? Aumento de receita, Aumento de redução de receita, custos, né? porque você começa a não ter falha, você começa a não deixar passar alguns erros. A gente viu já em alguns clientes de comparação de documento manual, 2 telas, Isso. e isso há Porque no 4 meses das atrás. contas, né, Léo, a gente é medido como relevante dentro do nosso cliente se a gente reduz o custo ou aumenta a receita do Aumenta a cara. No fim das receita. contas, é isso, né? E quando a gente consegue diminuir o tempo também de análise É. de algo, é grana. Você Uhum. está economizando. Mas essa parte enfim, essa parte de análise de documento é algo também muito legal, tá? Acho que um dos grandes diferenciais da NTT Data, inclusive, é a gente olhar não só para a tecnologia, mas para o negócio. Uhum. Então, de fato, quando a gente une essas duas coisas, a visão do negócio, do que ela precisa e como tecnologia pode atender a área de negócio, a gente começa de fato a se preocupar com itens como esse. Qual é o ROI dessa aplicação? Isso. Será que isso para de pé ao longo de 2, 3 anos? Eu preciso contratar gente para colocar aqui para dar manutenção? Ou faz sentido ter manutenção externa? Então, aqui a gente, como companhia, se preocupa muito em
deixar a área de negócio sendo atendida plenamente por uma tecnologia especificamente. Então, por sermos agnósticos, inclusive, à tecnologia, isso ajuda a gente. O que a gente vê, às vezes, no mercado é um anseio muito grande por usar aplicações. Então, eu preciso automatizar, eu tenho metas de automação, eu tenho metas para usar IA e tal, e esquecer que, no fim, tudo é ferramenta. A gente precisa É isso. usar isso para conseguir atingir os resultados da companhia. Perfeito. E acho que uma coisa legal que, por exemplo, essa ferramenta ela traz, né, que tem a previsibilidade para o usuário, né? Eu sei quanto eu vou gastar, eu tenho uma estimativa, defendo o meu budget, mas eu trago uma previsibilidade para a TI, porque a TI consegue acessar a ferramenta e entender tudo que está no pipe das áreas de negócio e o que faz sentido trazer isso para dentro do COI da TI, né? Ou faz, em alguns cenários, faz sentido talvez deixar isso mais na área mais departamental, né? Sim. Então isso dá uma visibilidade 360 para a empresa. Então, foi uma parceria que o nosso time fez com o Gustavo Berbert, né? O diretor aqui par meu, que é uma iniciativa bem legal. Acho que a gente vai colher agora em 2026 frutos consideráveis aí, né? Boa. Vamos lá. Voltando aqui para o tema, que eu queria voltar para o tema aqui, que é um tema importante, a gente está sempre discutindo sobre isso, né? Dentro da parte de governança. Porque quando a gente fala em hyperautomation, a gente está falando de low code, a gente está falando de RPA, né? E aí a gente tem um tema que tem que ser muito bem estudado e estruturado dentro dessa sinergia, né? Que é a parte da capacitação e engajamento contínuo das pessoas, principalmente porque quando a gente fala de low code, a gente tem visto muito isso, tem o movimento Citizen Developer, né? Sim. O que a NTT tem feito nos nossos clientes para fomentar a capacitação desse movimento Citizen Developer? E aí, né, a gente fala assim, mas vocês como consultoria vão treinar o cliente para ele fazer os aplicativos dele? Sim. E nós entramos com expertise para ajudar nessa formação, né, e fazer aqueles aplicativos ou departamentais ou estruturais para a companhia. Contem para a gente o que a NTT tem feito, né, os eventos que a gente tem feito, os eventos que a gente tem fomentado nos clientes para disseminar capacitação e engajamento contínuo aí. Porque o COI, isso é um pilar fundamental Sim, para o COI, né? sim, sim. É importante a gente frisar isso. É, a gente tem treinado, e principalmente a questão a gente fala, hoje em dia se fala muito, né? De no code, low code, Uhum. o pro code e O vibe. agora vibe code, né? E aí a gente sempre, junto com a nossa oferta de valor de governança e também de criação de aplicativos, a gente sempre tem uma etapa de treinar a equipe de negócio para fazerem pequenas manutenções e também para construir seus próprios aplicativos setoriais. A gente entende que uma pessoa que não é da área de TI, ela vai conseguir, se ela realmente se dedicar, correr atrás, e a linha de aprendizado ela é bem encurtada para a parte de low code, ele consegue criar automações, aplicações Uhum. que vão ajudar na vida ali no dia a dia. E ninguém melhor do que a própria área de negócio que sabe a sua dor para poder entender e desenvolver. Uhum. E aí, passando um pouco para a parte de vibe code e de engenharia de prompt, já aconteceu em casos a gente está dando um treinamento e criando algo ali conjunto com o cliente, e uma leitura de documento, por exemplo, e a gente estava fazendo o teste, dá para fazer isso, isso, aí ele falou, faz a pergunta X, que era algo da dor dele, e ele sabe que ele demora para pegar aquilo dentro de um documento. E trouxe a resposta que a gente estava tentando fazer ali com outras perguntas. Então, isso mostra que a área de negócio, ela agora com a engenharia de prompt, fazer a pergunta certa. E na área de low code, eles conseguem entender aonde pode ser automatizado. E com esses treinamentos, a gente vai por dois caminhos. Ele consegue fazer sua própria automação,
e consegue entender o que mais ele pode fazer. Talvez esse mais ele não consiga, porque vai precisar de um conhecimento mais específico, alguma mudança ali no que dá para fazer com low code, ter que criar algo fora do out of the box ali. E aí ele vem pra gente. Olha, preciso fazer isso, isso e isso. E aí onde a gente vai entrar para atuar e fazer uma aplicação a nível mais corporativo, mais global. Então, tem espaço para todo mundo, né? Legal, boa. Você comentou a questão dos eventos, a gente em projetos de adoção e de governança, nós entendemos a necessidade dos eventos para engajar a companhia a usar as ferramentas. Então, às vezes, se você não faz um trabalho desse tipo, você gasta com licenciamento, você gasta com toda a governança necessária, tem tudo prontinho para você conseguir expandir isso para as áreas. Mas as próprias áreas não usam, porque elas não conhecem o poder da ferramenta. Exato. Então é muito natural e a gente fala, vou matar formiga com bazuca. Porque não adianta você fazer todo um plano e todo um plano técnico se você não engaja as áreas de negócio para participarem. E se você não treina as pessoas que estão no dia a dia ali para usar esse tipo de ferramenta. Então o que a gente costuma ver muito é a pessoa tem um problema e ela simplesmente não sabe como resolver. Ela vai procurar o jeito mais fácil. Então, às vezes, ela faz uma planilha Menos ali, dolorido, né? ou menos dolorido para ela. Então, o nosso papel enquanto companhia, enquanto consultoria, é mostrar para as pessoas o melhor caminho para resolver os problemas delas. E aí, temos uma série de eventos para fazer isso. Os hackathons são super comuns da gente fazer com os nossos clientes. Fazemos sessões também específicas baseadas nas personas, então fazemos um mapeamento das pessoas ali, o nível de conhecimento que essas pessoas têm, para a gente conseguir, inclusive, segregar os nossos grupos. Então, se eu tenho uma pessoa que já tem muita familiaridade com tecnologia, obviamente eu não vou colocar essa pessoa para ser treinada junto com alguém que nunca programou. Então, é um trabalho muito importante a gente conseguir segregar, criar essas turmas, para conseguir, de fato, que as pessoas absorvam o conhecimento e para a gente conseguir direcionar o conhecimento necessário, do mais básico ao mais avançado. Aí, para ajudar, principalmente, que as áreas consigam entender o que dá para fazer. Porque, realmente, às vezes ela não sabe que eu poderia automatizar isso, eu poderia pegar essa planilha e transformá-la num aplicativo, ou poderia automatizar essa busca de a gente estava falando muito de SAP Surround, né? De buscar as coisas que estão lá no SAP e trazer para dentro de uma outra plataforma para fazer trabalhos de cálculo ou para indicadores. Eles precisam, quando a pessoa consegue entender, dá para fazer, e aí eu consigo fazer ou preciso de ajuda de alguém da área de TI, uma consultoria para me ajudar? Legal. E aqui falamos muito de Citizen Developer, das áreas de negócio, mas também treinamos a área de TI, porque no fim do dia a governança toda só funciona se essa área estiver capacitada, tiver o conhecimento pleno da solução. E de absorver o COI, né? Exato. Legal, legal. Acho que o último tema que eu queria trazer aqui, até um tema que nós fizemos uma reunião ontem, né? Que é uma das iniciativas que o pessoal do time de vocês está tocando aqui para análise de documento, que é uma iniciativa que a gente fez a partir de um hackathon, deu super certo, e a ideia é que a gente fomente um produto para ajudar os nossos clientes nessa análise de documentos com IA de forma muito flexível. Eu queria que vocês comentassem um pouco do que a gente viu, do que os meninos impressionaram naquela reunião lá, tá? Na verdade, eu jogo a pergunta de volta para você, né? Que a ideia Faz isso não. a ideia desse asset, né, que a gente está criando, veio de uma iniciativa sua, que a gente fez ali o hackathon e a equipe ali abraçou a ideia né? e desenvolveu e apresentou para a gente esses dias. E é algo que se encaixa em qualquer tipo de cliente, em qualquer área, porque é algo que todas as áreas fazem, né? Analisam documento, precisa saber se aquele documento ali atende todos as perguntas que eles fazem ou que vai buscar para poder trazer isso de resposta. Então, a pergunta volta para você, né? E aí, Gabi? Aqui, nós notamos uma característica de mercado muito importante, que é a gente conseguir segmentar de acordo com as necessidades da área. Então,
é um tema muito discutido. Vamos criar agentes específicos para analisar tal coisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma área jurídica, ela tem as especificidades dela ali. Eu tenho processos que são cíveis, tenho documentos trabalhistas e etc. Então, a solução, o asset que a gente está criando aqui, ele facilita a vida do usuário para ele criar esses agentes baseado num score. Então, geralmente o que um humano faz analisando um documento é uma série de perguntas. Então, ele vai perguntar ali o valor do documento, qual é o risco daquilo para o negócio, se contém a palavra XPTO, se tem alguma coisa que gere ali algum impacto na área dele. Então, o que a gente faz nessa solução é dar o poder ao usuário para ele conseguir criar esse score e criar o agente pessoal dele que a gente tanto falou aqui. Então, aqui ele passa a ter um agente específico para temas específicos e que facilita a vida dele. Então, a partir de agora, quando ele quer analisar uma documentação, inclusive de forma automática, a gente consegue fazer isso conectando ali em alguns sistemas e tal, ele passa a ter uma visão do score daquele documento dele. E a partir disso ele consegue executar ações, o que é super importante. O que ele até pode refinar as perguntas que ele faz, né? Porque a ideia é para cada pergunta ter esse score, né? A gente tem um indicativo. Então, o que eu posso melhorar nessa pergunta? Mas eu acho que o mais bacana da solução dos meninos é a flexibilidade que eles dão para que o usuário final refine a análise do documento, né? Então, o poder, no final das contas, de parametrização e a responsabilidade pelos usuários, pelas respostas de análise, ela fica na mão do negócio. Eu não dependo de TI para refinar isso. Então, acho que esse é o grande X da questão aqui dessa solução, bem pensada pelos meninos, né? Entrego na mão do negócio a possibilidade dele refinar e cada vez ter uma análise e os gatilhos específicos para quando um assunto ele é grave ou ultrapassa os limites de uma regra ou de uma lei especificamente. Então, acho que isso é um ponto legal. E a flexibilidade também que está sendo criada sobre qual é a IA que a gente vai usar, né? Isso. Então, pode ser um DeepSeek, pode ser um Copilot, pode ser um GPT. Então, Que for mais interessante para o cliente, né? então é essa flexibilidade com qual é a ferramenta que o cliente usa. E a gente vai conseguir fazer essa mudança ali de forma simples, né? E esse é um dos grandes desafios quando a gente olha para esses modelos que a gente usa, que são modelos pré-treinados. Colocar esse modelo num contexto muito específico de uma área é muito difícil, precisa treinar ali, etc. Então, com uma solução como essa, que a gente gera esses scores, a gente consegue, de fato, garantir que ele vai se adequar ao ambiente daquela área, daquela necessidade. Legal, legal. Pessoal, agradeço aqui muito a presença de vocês. O papo foi muito legal, esclarecedor. Espero que ajude bastante os nossos clientes. A NTT Data tem um time de Hyper Automation muito potente aqui, onde eu costumo falar, né, Léo e Gabi, que a gente não fala de tecnologia, a gente gosta de falar de negócio e o ponteiro que nós vamos mexer nos nossos clientes, porque no final das contas, esse é o nosso foco. Tecnologia é só um meio para a gente atingir isso, tá bom? Obrigado a todos, um abraço, valeu pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado Obrigado, aí, gente. tá?